Cara, assim, é impressionante como as coisas vão mudando e se inovando. Até os tipos de tortura vão se atualizando. Eu vou chamar esse anime de alugar namorada, até porque eu não sei pronunciar o nome em inglês. Assistir esse anime foi uma experiência, assim, complicada. Por onde eu começo? Eu sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tanto. Eu fico impressionada que tem 4 temporadas disso. Quem que foi o louco que assistiu tudo? Mas pra te poupar de assistir esse anime, eu vou resumir a história. Só a primeira temporada, porque foi a que eu assisti. Não sei se eu vou ver as outras. Provavelmente não. O anime começa com a gente sendo apresentado a Kazuya, o protagonista. E cara, em menos de 20 segundos de anime, a namorada do Kazuya termina com ele. É tudo muito rápido, o que é bom, já que não tem muita enrolação. O anime deixa bem claro como ele vai ser e o tipo de personagem que o Kazuya é. Eu não sei quando isso começou, mas em algum momento os autores cansaram de protagonistas incríveis de uma forma meio impossível e quiseram fazer algo mais humano. Justamente pra você se identificar, mas eu não quero me identificar com o Kazuya. O cara é um fracassado, ele é um lixo, e o anime faz questão de mostrar pra gente o tempo todo que ele é um lixo. Quer fazer um personagem humano? Olha o Takemichi. Ele também é um fracassado, mas é bem mais de boa. O Takemichi, ele é facilmente quem a gente poderia ser do mundo de Tokyo Revengers. Alguém que tenta ajudar, mas só apanha. Acho que no nível do Kazuya, talvez o Rudeus... Não, acho que o Rudeus ainda é pior. Não sei, é que os dois são pessoas horríveis. Mas voltando, né? O Kazuya fica fantasiando com a ex dele com outro cara, e o anime tem muito eti porque... Kazuya? Ele fica muito solitário e decide alugar uma namorada no site de alugar namoradas. Então ele conhece a Mizuhara, que vai no encontro com ele. Eles dão as mãos e ele fica todo iludido, parece que esqueceu que é o trabalho dela. Mas obviamente depois que acaba o encontro, ele vai olhar no site e descobre que ela fez isso com todos os caras. Então ele decide marcar de sair com ela de novo e fica sendo um babaca o encontro inteiro. E aí tem uma cena que ele vira pra ela e pergunta: você não tem vergonha de sair com vários caras por dinheiro? Amigo, ela tá trabalhando, você que é um desocupado que não faz nada da vida. Mano, essa menina deve estar devendo até a alma pra estar saindo com o Kazuya. Eles continuam brigando, mas o Kazuya recebe uma ligação dizendo que a avó dele parou no hospital. Então eles vão pro hospital pra ver se ela tava bem, e ela acaba achando que a Mizuhara é a namorada do Kazuya. Eu não lembro se foi ele que falou ou se foi ela que tirou a conclusão, eu não tava prestando muita atenção nessa parte. O problema é que a avó da Mizuhara também tava no hospital, então eles têm que fingir que estão namorando. O Kazuya e a Mizuhara, eles tinham até planejado fingir um término do namoro falso deles, mas a Mizuhara fica com pena porque o sonho da avó do Kazuya é ver ele com a namorada, então eles têm que fingir um pouquinho mais. Aí tem umas coincidências, tipo eles estudarem na mesma faculdade e morarem um do lado do outro, tipo quais as chances dela ser tão azarada. Cara, o que é que a Mizuhara fez pra merecer isso? Os dois saem juntos e encontram com os amigos do Kazuya, o Darwin e o Super Choque. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas o dublador do Kazuya é o mesmo do Pepe de Historietas Assombradas, e é muito estranho ouvir o Pepe falando as frases de esquisito do Kazuya. Os 4 vão beber num bar e lá eles encontram a ex do Kazuya, não sei como, mas ela aguentou um mês namorando com ele, já fez demais. Mas ela é bem babaca também, eu realmente não sei quem tá pior nesse relacionamento. E essa menina deve estar muito desocupada, porque ela coloca como objetivo dela nesse anime estragar a vida do Kazuya. Amiga, ele não precisa da sua ajuda, ele já estraga a vida dele sozinho. E não é nem como se ela gostasse dele, ela só quer infernizar porque sim. E aí nesse bar ela fica humilhando o protagonista, falando um monte de coisa na frente da Mizuhara, suposta namorada dele. A Mizuhara vai e defende ele, e o que o Kazuya faz? Ele discorda da Mizuhara e começa a dar razão pra ex. Eu já tava mandando ele se valorizar, mas vai valorizar o quê? A Mizuhara fica chateada e vai embora, coisa que devia ter feito faz tempo. E o Kazuya volta pra casa com a ex que chamou ele pra ir pra casa dela, mas foi só pra zoar. Essa menina é um demônio, esses dois se merecem mesmo. Aí a gente tem um episódio de praia, porque todo anime tem que ter um episódio de praia. E parando pra pensar agora, eu acho que foi o episódio com menos eti do anime, o episódio de praia. E por coincidência, o grupinho do Kazuya encontra com o grupinho da Mizuhara. Aí a ex dele, eu não lembro o nome da ex dele, é Mami, eu acho. Mami? Ele chama ela de Mamizinha. Aí o que a gente tem nesse episódio? Kazuya sendo um lixo, a Mami beija ele e ele já fica todo iludido, que quer voltar pra ela e sei lá o que. Iludido não, porque ela tá dando corda pra enganar ele. Aí tá geral conversando de boa, na verdade a galera tá se convidando pra ir pra casa da Mizuhara, que galera folgada, e o Kazuya simplesmente solta do nada. Ah, a gente não vai pra casa dela não, porque eu e a Mizuhara tá pensando em terminar. O cara estragou o clima, ficou todo mundo desconfortável, mas quando o Darwin ouve isso, ele fica doido. Ele começa a bater no Kazuya, mandando ele valorizar a única garota que quis ele, e essa foi a melhor parte do anime, o Kazuya apanhando. Depois que eles param de brigar, a Mizuhara vai embora, ela até fala pro Kazuya que ele não errou. Amiga, a gente tá vendo o mesmo anime? E cada um fica meio isolado no seu canto. Aí o Darwin, cara, eu não sei porque o Darwin é colocado como um dos amigos fracassados do Kazuya, quando ele não parece nem um pouco. Ele chega na Mizuhara e essa cena é muito boa, porque ela é assim, ó. Ô, Mizuhara, eu sei que o Kazuya é um merda, ele é feio, nojento, afasta qualquer mulher que chega perto dele, ele é um lixo, ele é burro, mas assim, ele é otimista, pô, dá uma chance pra ele.
Darwin, se ela quisesse alguém otimista, ela namorava o Clarencio. O Darwin também entrega umas passagens pra um passeio de balsa pra ver se os dois se resolvem. Sendo bem sincera, o Darwin é o melhor personagem até agora. Ele já fez mais por esse relacionamento do que o Kazuya. A Mizuhara e o Kazuya vão nesse passeio, mas a Mizuhara tá muito doente e cai da balsa. Quando o Kazuya vê isso, ele finalmente faz algo que presta e pula pra salvar ela. Aí os dois quase se afogam e a Mizuhara faz respiração boca a boca nele. Depois o Kazuya fica até se questionando, nossa, por que ela foi tão longe pra me salvar? Falou o cara que pulou do navio em alto mar pra salvar ela. Um tempo depois, outro amigo dele aparece. Cara, o Kazuya tem muito amigo pra quem é fracassado, nem bullying ele sofre, olha que ele merece. Esse amigo é o Gumball, porque vocês estão surpresos, se ele é amigo do Darwin, é normal que seja amigo do Gumball também. O Kazuya fica chocado quando o Gumball apresenta a Ruka, sua namorada. Até porque todo mundo achava que ele só tinha olhos pra Penny, né, pra você ver como as coisas mudam. Mas por algum motivo a Ruka sabe sobre o trabalho da Mizuhara e fica ameaçando os dois. Eu não vou fazer mistério, até porque nem o anime quis fazer, a Ruka também é uma namorada de aluguel. E a personagem da Ruka não é ruim, na verdade eu gosto da história dela. Pelo que deu pra entender, a Ruka tinha algum tipo de problema, nada deixava o coração dela acelerado e ela se sentia como se fosse um robô. E o Kazuya foi o único que fez o coração dela acelerar, então ela se apaixonou. No começo a Mizuhara é contra o Kazuya namorar com a Ruka porque era uma chantagista, mas depois ela esquece, agora tá tudo bem. A Ruka começa a namorar com o Kazuya e fica sendo meio inconveniente, mas nada insuportável. Insuportável é outra, que o que tem de bonita tem de chata. Inclusive, tem um episódio que o Gumball fica triste porque o Kazuya descobriu que ele alugou uma namorada. E o Kazuya fica querendo conversar com o Gumball, mas ele pensa, pô, acho que o Gumball não vai querer falar comigo porque eu tenho namorada. Então ele decide mandar a Mizuhara no encontro com o Gumball, revelando que ela é namorada de aluguel. E depois ele vai lá e conversa com o cara. Então por que ela precisou ir no fim das contas se ele já ia resolver sozinho? E o Kazuya nem pensou na possibilidade do Gumball se apaixonar por ela, só ia dar mais problema. Aí a gente tem o que eu considero o melhor episódio do anime, que é um episódio bem filler, tipo, tem uma informação importante e o resto ninguém se importa. Que é um episódio de Natal, que o Kazuya vê a Mizuhara saindo com um cara e fica perseguindo os dois. No fim ele descobre que a Mizuhara é uma atriz, mas que ainda tá procurando por trabalhos, e usa o dinheiro do aluguel de namoradas pra se sustentar até alcançar esse sonho. Os dois vão ficando bem próximos, a Mizuhara até compra uma capinha pro celular quebrado dele. Não tem dinheiro pra consertar o celular porque fica gastando tudo em aluguel de namorada. Mas vai indo, não tem muita coisa pra falar depois não. O Kazuya conhece uma outra namorada de aluguel que eu apelidei carinhosamente de Bot. Meio que por causa dela, não foi culpa dela, mas ela tá envolvida, que a ex do Kazuya descobriu que a Mizuhara é uma namorada de aluguel. Ela então aluga a Mizuhara e leva ela num karaokê. E não é o início do romance Yuri delas. Ia ser um plot incrível, eu daria pontos pro autor pela criatividade e tiraria por todo o resto. Aí ela fica falando, mas eu não quero criticar de maneira nenhuma o seu trabalho. Isso, só humilhar e chantagear. Aí tem um monte de drama e o Kazuya se declara pra Mizuhara, mas depois ele volta atrás e diz que é só como namorado de aluguel. E é assim que termina um dos melhores aberturas de anime. Sério, a abertura desse anime é muito boa. Tão boa que eu não sei nem porque tá aqui, que desperdício. Sabe como era pra terminar? O Kazuya fica com a Bot e a Mizuhara fica comigo. Não ironicamente, esse é o pensamento do autor do mangá. Como que pode uma coisa dessa? O autor é apaixonado pela Mizuhara e acha que namora com ela. Mas é isso, gente. Vamos deixar isso pra lá, né? O vídeo já tá ficando muito longo. Se você gostou do vídeo, dá um like, porque eu gosto de like. Se inscreve, porque eu gosto de inscritos. E comenta também, porque eu gosto de ver os comentários. Mas obrigado por me ouvir até aqui.